Na nossa live de hoje, a gente vai entender a diferença entre o yoga que enxuga gelo, que remedia, versus yoga que transforma, que vai na raiz da questão. Existe uma grande e sutil diferença nessas duas formas de praticar, e é fundamental que quem quer esses resultados de transformação tenha esse entendimento. Todo dia uma batalha se inicia. A gente vai entender como esse entendimento vai lhe dar mais chances de realmente ter resultados transformadores no yoga. Você vai entender nessa live os 8 passos do yoga, de forma resumida e didática, e vai aprender a praticar de forma mais efetiva. Com isso, você vai ter também um alinhamento de expectativas sobre os resultados da sua prática e clareza no caminho, que é muito importante. Às vezes, imagine você fazer uma trilha, você pegar um caminho sem saber quanto tempo leva, onde vai chegar, né? Isso gera ansiedade. E às vezes, por a gente não ter essa clareza no caminho, às vezes a gente acaba desistindo. Então é muito importante você ficar até o final para você entender cada etapa dessa jornada do yoga, beleza? Então essa aula é para quem realmente quer a transformação do ser profunda do yoga, não um mero aliviar da ansiedade, aumento da flexibilidade, que são coisas importantes também, mas para quem realmente quer transformação, quem quer evoluir enquanto pessoa, tá bom? Mas antes de eu explicar, né, como eu cheguei a essas conclusões, né, eu passei 12 anos dando aula presencial, vendo alguns alunos que tinham resultados, outros que eu via que estava ali, fazia por muito tempo, mas pouca coisa mudava na vida da pessoa. E eu tentei, viu, gente? Olha, eu sou um professor assim que realmente me esforço, busco dar o meu melhor para a pessoa realmente ter os resultados, mas existe uma coisa fundamental na vida, é que ninguém pode andar pela outra pessoa. Ninguém pode carregar alguém no colo e levar até um destino. A pessoa tem que decidir trilhar isso. Tem até uma história do Buda que ele fala sobre isso. Uma pessoa ia em os discursos, palestras do Buda e ele falou assim, mestre, eu queria lhe fazer uma pergunta, né? Eu venho aqui há muito tempo, muitos anos e tal, e eu vejo, mestre, que tem pessoas que vêm aqui e rapidamente elas transformam a vida, elas têm resultados e elas mudam, elas evoluem. Mas eu vejo também, mestre, que por outro lado, tem pessoas como eu, que vêm aqui, mas parece que nada muda na vida. Eu queria que você me explicasse, né? Qual a diferença? O que que acontece? E aí o Buda, com toda a sabedoria dele, né? E a gente vai ver que os grandes mestres ensinavam muito com parábolas. Ele vai dizer assim: veja bem, meu irmão, você é de tal cidade, né? Não lembro agora qual era a cidade dele. Ele falou: sim, é essa cidade que eu sou, mestre. Pois bem, você sabe bem o caminho de cabeça, como que faz para chegar nessa cidade. Você saberia me explicar como que faz para chegar lá? Ah, com certeza, mestre. É só você seguir reto aqui, depois você vira direito em tal lugar, depois você cruza o rio, você anda por tantos quilômetros. Taranã, ele explicou direitinho. E aí você vai chegar lá nessa minha cidade. Aí o Buda falou, muito bem. Mas me diga, senhor, alguém que ouvir você falando como chegar, mas não caminhar e fazer e trilhar o caminho, ela vai chegar até essa cidade? E aí o cara falou, obviamente que não, mestre. Ela precisa, se ela quiser chegar até lá, ela vai ter que caminhar, seguir essas instruções para chegar nesse local. E aí o Buda falou, muito bem, senhor. É exatamente isso. Eu venho aqui, né? Todos esses dias desses encontros, eu ensino o caminho, eu digo passo a passo o que a pessoa precisa fazer para alcançar a libertação, para ter essa transformação. Mas nem todas as pessoas que me escutam decidem trilhar esse caminho.
Então, gente, é a mesma coisa. O caminho tá aí. Agora depende de cada pessoa decidir verdadeiramente trilhar esse caminho, essa jornada da autotransformação. Beleza? Então, para como que eu cheguei nisso, né? Como que eu cheguei também nesses entendimentos sobre as histórias do Buda, né? Que eu sou viciado. É um bom vício. É, como que rapidamente eu comecei nessa jornada do autoconhecimento, autodesenvolvimento. Basicamente, gente, eu comecei por uma dor. Eu comecei porque uma pessoa da minha família, ela, que eu não vou revelar aqui o nome por uma questão, né, de proteção e tal, mas ela estava muito mal. E eu queria muito ajudar essa pessoa. E eu tentava ajudar, né, conselhos e tal. E aquilo me doía muito. E eu percebi que isso acabou me influenciando a fazer o curso, a formação de psicologia. Eu percebi que eu precisava, primeiro, me ajudar, me equilibrar, para eu poder ajudar a equilibrar o outro. Né? Como é que eu vou equilibrar uma outra pessoa se eu mesmo não tenho esse equilíbrio? Então, na faculdade de psicologia, eu então estudei muito, né, sobre a mente humana, as teorias e tal, e foi muito bacana realmente essa jornada. Só que lá eu, eu senti que havia um outro desequilíbrio que era entre a teoria e a prática. Eu lembro muito bem o professor falando que uma coisa, a faculdade ela não forma psicoterapeutas, ela forma psicólogos. E é diferente. Psicoterapeuta é aquele que fez a sua jornada, que trilhou o seu caminho, que fez seu processo de autotransformação através da terapia e tal. Então, durante esse período, eu fiz também, né, terapias, fiz muitas abordagens, experimentei muitas coisas. Mas, gente, o que realmente me ajudou de verdade foi o yoga e foi a meditação. Durante esse período, eu comecei a buscar por mais corpo, por mais prática, menos questões mentais, porque tudo se processa aqui no corpo. Então, eu encontrei no o yoga, comecei a praticar e comecei a minha formação. Gostei tanto que eu comecei a fazer a formação do yoga, enquanto eu cursava psicologia. E nisso eu comecei a dar aulas enquanto aqui tá nessa época aqui, né? Tava aqui, inclusive tem alguns colegas da faculdade que vinham nessas aulas, aqui no Imbuí, aqui em Salvador. E nisso, quando eu me formei em psicologia, eu estava muito mais no yoga do que na psicologia. Tanto que a minha formatura, ao invés de eu fazer aquela coisa, né, de fazer eu sempre esqueço o nome, mas aquela coisinha que você bota aquele chapéu diferente, ou pega aquele canudo, gasta uma fortuna de grana naquilo ali, né? Não, não vou fazer isso, não. Para mim não faz sentido. Eu viajei para o Rio de Janeiro e fiz um curso de meditação Vipassana, de 10 dias de meditação. Aí sim eu senti, quando eu terminei aquele curso, eu entendi o valor, a força da disciplina, da prática, da meditação. E aí eu senti, agora eu estou formado, agora eu estou seguro, porque durante o curso de psicologia era tanta teoria na mente que eu tinha, vou confessar a vocês, eu tinha uns certos estranhamentos da realidade, de tanta teoria, mente, análise que tinha. E, gente, isso aí é uma cilada, é um labirinto sem fim. É perigoso, inclusive, ficar nesse autoconhecimento muito mental, de análises. É muito mais seguro a gente vir para o corpo, da presença, para a respiração, certo? Então, após formado, eu comecei já dava aula, né? Continuei a dar aulas. Aqui tem depois a gente veio, começou a fazer aula na horta. Fizemos uma horta, na verdade, no condomínio, né? Muito da prática. Essa coisa que eu sentia falta no curso de psicologia, porque o yoga que transforma a gente começa a transformar o mundo e transformar as pessoas. É uma reverberação. E isso é o que me move, que eu quero e acredito na transformação do mundo. Eu sempre tive essa coisa quando criança de querer mudar o mundo. Eu acredito que todo mundo tem ou tinha esse sentimento.
e talvez esteja aí dentro de você. Eu quero muito despertar, porque a gente está aqui trabalhando para um mundo de regeneração. Então a gente precisa de pessoas vivas, transformadas, com a sua chama, seu fogo aceso, para que a gente possa trazer luz para esse mundo. Essa é a minha missão. Então, eu fiz isso aqui presencial por 12 anos e até no último ano, né, teve esse reconhecimento aqui do Jornal à Tarde, a gente apareceu aqui no jornal, eu fiz questão de botar a questão espiritual para eles colocarem, né, que não é só um benefício físico e mental, mas espiritual. Somos espíritos aqui nessa terra, tá? O yoga, ele traz isso muito forte. A gente não é esse corpo. Não faz sentido a gente praticar yoga achando que a gente é esse corpo. Somos algo além. O yoga é para nos ajudar a descobrir essa essência. E é essa essência, essa chama que gera a transformação, certo? E foi muito interessante, gente, porque nesses 12 anos, muita coisa eu vivenciei, né? Foi muito potente todos os movimentos que a gente fez, mas, pasmem, foi quando eu finalizei esse ciclo, né, que eu fui morar no interior, fui morar mais perto da natureza, fui morar em Itacaré, eu fui para a Austrália também, né, para fazer uma grana para comprar minha terra, fazer o êxodo urbano, movimentos de transformação do mundo, né, que tem muita gente na cidade, né? Algumas pessoas sua missão é na cidade, mas tem muita gente, melhor a gente se distribuir mais. E aí eu comecei a trabalhar no digital. E, gente, nesse momento no digital, nesse um ano, agora já tem dois, foi onde eu tive os maiores resultados. Foi onde eu tive os depoimentos, né? Onde eu vi pessoas trazerem através da metodologia do Yoga no Viver as maiores transformações através dessa integração do yoga na vida, tá? Então, para provar o que eu estou falando, né? Porque eu sei que na internet, né, tem muita coisa aí muita promessa vazia, infelizmente. Eu vou compartilhar aqui com vocês um áudio bem rapidinho de um breve depoimento aqui de Sônia, que foi uma das pessoas que tiveram os resultados com esse trabalho. Deixa eu compartilhar aqui com vocês esse áudio aqui, que é realmente emocionante. E similar ao que eu estava vivendo no início, né, que eu compartilhei sobre que eu buscava ajudar uma pessoa, talvez você também esteja nessa situação. Às vezes a gente tem algum parente, algum amigo que a gente cuida, e às vezes a gente não consegue tempo para se cuidar, para se olhar, porque a gente está ocupado ali para ajudar o outro. Mas, gente, a gente precisa se ajudar para poder ajudar o outro, tá? Vou compartilhar aqui o áudio para vocês. Só me confirme se vocês estão ouvindo aqui. Oi, Daniel, bom dia. Eu ainda tô chorando. Estão Eu ouvindo? fiquei aqui refletindo, né? Quando você me propôs fazer a vivência, né? Antes dos 21 dias, eu tava tão preocupada com minha irmã, com toda a situação que estava acontecendo, que eu achei que era mais importante eu focar nos problemas, né? Tentar resolver da minha maneira para conseguir resolver as coisas. Mas agora, depois que eu comecei a fazer a vivência, eu percebi o quanto o meu estado, né? A forma como eu estava, parece que impedia de eu enxergar as coisas e de eu focar no que realmente é importante. É como se, de certa forma, eu estivesse impedindo que as coisas seguissem seu fluxo normal, como tem que ser. Eu não estava aceitando a situação que estava acontecendo e eu estava lutando contra ela. Mas eu percebi agora, chegando aqui já, né? Fazendo todos os dias a vivência, fazendo a meditação, fazendo a prática, eu percebi o quão importante a gente estar em sintonia com a gente mesma para que as coisas fluam, né? Porque o que não está, o que a gente não pode controlar, o que na realidade não está no nosso controle. É como você sempre fala nas práticas que a gente precisa aceitar o que está, né? E fazer disso o melhor que a gente puder. Mas se a gente ficar lutando contra isso, parece que as coisas travam, não andam, enfim. Eu tô aqui em êxtase. Eu resolvi escrever agora para o dia de hoje. E eu tô assim, tô suando muito aqui agora. Tá fazendo calor, mas não a ponto de eu estar como eu tô agora.
e tô sem conseguir conter as lágrimas, mas é de felicidade. Hoje, quando a cuidadora botou o áudio dela para eu ouvir, ela com a voz firme, a voz forte, feliz, falando meu nome, tá levantando sozinha da cama, tá deitando sozinha, tá independente. E eu não conseguia ver que minha irmã podia ficar assim. Eu te agradeço muito por não ter desistido de me chamar, de me convidar para participar. Eu só te agradecer e eu tô querendo continuar fazendo a prática. E dessa vez eu quero começar a escrever, porque nesse processo eu não escrevi. Eu tô com uma defesa para fazer amanhã, né, uma qualificação de mestrado, e amanhã a qualificação é minha qualificação, e eu estava no processo de estudar também. Mas eu vou começar novamente quando você começar o grupo, e vou dessa vez escrever todos os dias na apostila. Mas é isso. Muito obrigada, viu, Daniel? Muito obrigada mesmo. É isso que me move, gente. Esses depoimentos, a força do yoga. Eu sou aqui só um mensageiro daquilo que está dentro de nós. É só a gente se permitir acessar isso aí. Muito bem, pessoal. Então, é isso. Esse é só um dos depoimentos, né? Para não ficar chato mostrar vários depoimentos aqui, mas é isso. Realmente tem sido incrível trabalhar no digital e no online e desmistificar, né? É, que esse yoga no online é menos eficaz. Pelo contrário, está sendo muito mais eficiente. Mas vamos entender agora, né, o que é esse yoga que enxuga gelo, que pode ser tanto online como presencial também. Para isso, eu vou usar a metáfora do medicamento. Então, imaginem a seguinte cena. Você, provavelmente, todo mundo, né, já ficou gripado, teve que ir no médico, você vai e ele te receita um antibiótico. Todo mundo já tomou antibiótico aqui, né? Sabe que você precisa tomar aquele remédio todos os dias. Seguir a orientação médica. Você precisa fazer direitinho aquilo ali todos os dias, né? Mas o que acontece se você não tomar o remédio todos os dias? E você resolve tomar, vou tomar uma vez na semana, vou fazer com que esse remédio está muito caro. Eu vou tomar uma vez hoje, na próxima semana eu tomo de novo. E aí você sente, quando você toma, você sente um alívio, né? E depois os sintomas voltam, ou até se agravam. O que é que vai acontecer, pessoal? Vai ter, vai resolver a questão? Muito provavelmente não, né? Então, a mesma coisa, ela pode acontecer com o yoga. Se ao invés da gente trazer essa prática como estilo de vida, né, como algo habitual, parte da nossa rotina, para a gente limpar, purificar a mente, assim como a gente toma banho todo dia. Se você fizer só uma vez na semana, você vai ter, beleza, um alívio do estresse, de tensões, né? Mas você não vai ter transformações reais no comportamento. É impossível. E pode ser até prejudicial, porque se você não tem consciência disso, talvez você se sinta frustrada, porque você não vê aqui a evolução acontecendo. Também pode ser um perigo para o ego. Porque a gente começa. Existe uma coisa, pessoal, que a gente tem que tomar muito cuidado, que é o ego espiritual. Então a gente às vezes acha que porque a gente faz yoga, porque a gente faz alguma coisa, porque a gente vai no centro, é, que a gente é da igreja A, igreja B, a gente pode se sentir superior aos outros por conta dessa prática. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque o ego ele se disfarça por aí, né? E também pode ser uma perda de tempo em certos casos que é necessário uma intervenção mais rápida. Então, casos de transtornos de ansiedade, de depressão, em que a gente tem estudos, e eu vou mostrar para vocês que a gente tem reduções significativas nesses casos, de 40% dos sintomas. Então, se a pessoa começa a fazer yoga com esse pensamento mágico de achar que vai uma vez na semana e vai ter resultado,
ela vai se frustrar, ela vai perder o tempo dela, sabe? Então, em resumo, esse é um tipo de yoga que é meio que utilitarista. Você vai lá para relaxar, para ter uma ideia, mas você não traz isso para a sua vida. Você não conecta isso com a mudança que tem que ser feita no cotidiano. E tudo bem se você, ao invés de tomar um remédio, tomar uma cerveja para relaxar, você vai fazer yoga dessa forma. Não tem problema, tá tudo bem, não tem nada de errado. Só é importante que tenha consciência o que você está fazendo. Estão entendendo, gente? Ter consciência que se você pratica uma vez na semana, os resultados não vão ser lá essas coisas, sabe? Ter consciência que se você pratica, mas depois você não se observa durante o dia, o que você vem fazendo, né? É tipo você tomar um banho uma vez na semana. Você toma um banho bem profundo, você limpa a unha, chuca o cabelo, não sei o que, faz tudo isso. Mas aí você fica o resto do dia todo sem cuidar, para você não se sujar e também não tomando outros banhos nos dias, vai acumular impurezas da mesma forma. Impurezas mentais, emoções, raivas, tristezas, ansiedades. Quando a gente medita diariamente, a gente limpa o nosso campo. A oração também limpa o nosso campo. Como Jesus disse hoje, Corpus Christi, né? Vigiai e orai. É o tempo todo. Não tem jeito, pessoal. Não tem jeito. É necessário que seja todo dia, né? Então, esse yoga que não é como um estilo de vida, que não é todo dia, ele só vai enxugar gelo, né? Sei lá, pode acontecer um milagre, acontecer alguma coisa. Existem exceções, mas a gente não pode tornar exceções regras. Tá fazendo sentido o que eu tô falando, gente? Por favor, discordem de mim se vocês não concordarem. Não tem problema, tá? Mas isso que eu estou trazendo, eu acompanhei por 12 anos, né? Dando aula para pessoas que fizeram aula comigo 5, 6 anos, 7 anos. Aquelas pessoas que desenvolveram o hábito, que entenderam que eu falei, que eu expliquei, olha, gente, preciso praticar, desenvolver esse hábito. Essas pessoas tiveram uma grande evolução. Lembra da história do Buda? As pessoas que não viraram essa chave de praticar, elas ficaram enxugando gelo. E é uma pena, né? Porque não é uma coisa difícil de fazer. Eu vou mostrar para vocês. É uma coisa simples. É simples. E eu fiz muitas terapias. Eu fiz psicanálise, eu fiz Gestalt, eu fiz psicologia transpessoal, eu experimentei psicologia analítica, eu fiz muitas. E eu saí de todas, porque eu percebia, eu ganho mais meditando. Eu percebo que os efeitos terapêuticos são mais poderosos através da meditação, é uma coisa gratuita e mais poderosa. Não estou aqui tirando os méritos da psicoterapia. Elas têm os seus méritos. Mas eu gosto de uma frase do Osho que ele diz: a psicoterapia ela promove uma limpeza do campo, ela ara o solo, ela permite que as sementes da meditação se instalem para que elas possam florescer. Então, às vezes é necessário primeiro ou paralelamente, né, fazer a psicoterapia, como Patanjali fala dos kleshas, né, as questões emocionais, lidar com as questões emocionais, e a meditação, ela vem concomitantemente, certo? Então, é mais ou menos isso aí, a, a lógica. Muito bem, então se esse é o Yoga que enxuga gelo, né, e tá tudo bem, às vezes a gente começa assim também. A gente vai criando uma relação, vai vendo que é legal, aí a gente vai se permitindo
né, adentrar e falar, não, agora eu quero, eu quero transformação. Eu tô aqui para evoluir, eu tô nessa vida para me transformar, não é verdade? Mas às vezes a gente não acredita muito nisso. Às vezes a gente duvida do nosso próprio potencial de transformação, porque não é fácil também essa transformação, é necessário persistência, não é verdade, gente? Se fosse fácil, já estava todo mundo iluminado. Então é importante alinhar as expectativas também nisso. E foi bem interessante, curioso, que eu abri hoje aqui o livro do Bhagavad Gita. Não sei se dá para ver aqui a imagem. O Gita é um texto clássico, e esse aqui que eu tenho é um do Yogananda. Muito legal, que ele traz uma leitura psicológica, assim, muito profunda sobre esse grande épico indiano e do yoga. E saiu uma mensagem justamente sobre essa questão de da gente fazer esse movimento de transformação. Porque o que acontece? Bem resumidamente nessa batalha, o Gita acontece no meio de um centro de uma batalha. No centro de batalha, a gente tem Arjuna, o discípulo, e Krishna, o mestre. Arjuna, o grande guerreiro, indo batalhar ali contra simbolicamente, né, que são os Kauravas, são as má tendências, os maus hábitos. Essa história é uma história metafórica que fala sobre cada um de nós. A luta do bem contra o mal, a luta das virtudes contra as debilidades, contra as trevas. E nesse momento de lutar, Arjuna, o grande guerreiro, ele olha para as suas má tendências e ele pensa assim: será que vale a pena eu destruir isso? Que representa, na história, ele está lutando contra uma parte da família dele. Será que vale a pena eu matar os meus tios, meus mestres? Porque muitos dos nossos defeitos que a gente carrega hoje vieram dos nossos pais, vieram dos nossos ancestrais. E muitas qualidades também. Então, ele fica na dúvida de lutar. E aí, Krishna, o Bhagavad Gita, Krishna, a consciência maior, inspira Arjuna a lutar e revela os motivos que ele precisa fazer essa batalha. Cada um de nós precisa fazer essa batalha. Então, gente, aí saiu a reflexão seguinte, ó, né, teve o trecho e a interpretação de Yogananda, nesse momento que Arjuna pensa em não lutar. O yoga iniciante, forçado a permanecer imóvel em meditação para espiar por trás da tela da escuridão, costuma ficar pensando se não está sendo tolo ao abrir mão dos prazeres tangíveis dos sentidos, por um possível vislumbre dos prazeres do espírito, ora intangíveis, né? Ou seja, a meditação é a nossa forma de fazer esse combate das trevas. Só que por a gente não ter a certeza que a gente vai vencer essa batalha, que vai ter os resultados, às vezes a gente foge, a gente prefere fazer outras coisas, né? Então ele continua: enquanto é mantido preso nesse estado negativo da mente pelos maus hábitos passados e pelas influências kármicas, não se sente inclinado a armar-se com as leis austeras do autocontrole. Abre aspas. Os prazeres da alma são uma questão de especulação futura. Fecha aspas. Ele pensa acreditar. Abre aspas, eu seria tolo em desistir das alegrias tangíveis atuais. Minha vida se afundará em permanente infelicidade pela destruição dos prazeres sensoriais que me foram dados por Deus e são tão fáceis de ser obtido agora. Mais tarde, poderei estar mais pronto para meditar profundamente e buscar Deus de um modo mais exclusivo. Aquele famosa desculpa, não, eu faço depois, eu vou praticar depois, né? Porque na verdade a mente não quer, ela nos engana. É mais fácil ficar ali rolando um feed no Instagram, é mais fácil ficar vendo televisão, mais fácil se distrair com qualquer outra coisa. Mas tudo bem, faz parte do processo. A gente só precisa autocontrole da mente, falar, não, eu sei que é melhor para mim eu praticar. Ele continua, render-se às exigências dos sentidos não o satisfaz, mas sim cria desejos insaciáveis por mais experiências sensoriais.
Os prazeres sensuais são como uma bebida de cicuta, que em vez de matar a sede, só a aumenta. O prazer da alma, embora difícil de alcançar, jamais diminui uma vez obtido. Ele jamais satura e confere alegrias sempre novas. O devoto, desalentado, pensa, abre aspas, meu destino seria melhor se eu enfrentasse a desilusão e a morte vinda dos sentidos, como todas as outras pessoas mundanas que viajam pela vida desarmadas de qualquer outro controle, em vez de ficar envolvido numa batalha arrasadora entre as forças do discernimento e as tendências do sentido. E conclui: vou parar de praticar a meditação. Não vou usar a arma do controle vital, o pranayama, a respiração, para destruir a atração magnética dos sentidos. Não importa que os instintos materiais me vençam e eu sofra nas suas mãos. Simplesmente não vou me tornar uma pessoa semi-paralítica, meio morta, privada de todos os desejos de coisas materiais. Então, às vezes a gente pode sentir-se, né, por não ter a certeza desses resultados da meditação que levam um certo tempo, né? Você pode sentir na hora ali um alívio, uma tranquilidade, mas para mudar profundo o comportamento, leva um tempo, gente, né? Os estudos mostram em 8 semanas de redução da ansiedade, depressão, certo? A não ser que você faça, né, um curso mais intensivo, que você medita várias horas, mas é algo que leva um certo esforço. Como diz a professora a filósofa Lúcia Helena Galvão, da Nova Acrópole, aquilo que te eleva uma ladeira, você tem que fazer esforço para subir. Tem um esforço, não tem como fugir disso. Agora, para descer da ladeira, né, e ir em direção aos sentidos, não tem esforço. Essa é a grande questão da evolução. Então, gente, a gente precisa, para evoluir, ter esse esforço, ter essa chama, esse fogo. E aí a gente chega no yoga que transforma, tá? Como é que a gente muda? Como é que a gente passa do yoga enxuga-gelo para o yoga transformador? Quem aqui, coloca aqui no chat, realmente está disposto, disposta a praticar de uma forma transformadora que transforme a sua vida? Se puder, bota no chat assim, eu, ou então não. Tudo bem também. Caso a pessoa não queira, só queira o relaxamento de uma aula pontual. Mas coloca para mim para eu saber, quem estiver vendo no YouTube, bota aí nos comentários. É isso. Quem colocou eu, né? Eu também estou nisso. A gente tem que ter consciência que a gente tem que estar disposto a fazer um sacrifício, tanto para entender quanto para praticar, tá? Então, vamos agora ao entendimento básico do que é o yoga, essa ciência da libertação, da gente se libertar do ego, do sofrimento. E basicamente o que a gente precisa é o conhecimento do mapa da jornada, que se dá em 8 passos, ou 8 partes, 8 angas. Né? Bem resumidamente aqui, a gente tem as raízes da prática, que são as éticas sociais e pessoais, os yamas e niyamas. A gente precisa de uma postura estável e confortável, que é a de meditação com a coluna ereta, é a única postura necessária para a gente fazer essa jornada. Depois a gente precisa do pranayama, o controle da respiração. A respiração é o nosso elo com o inconsciente com o consciente, com o físico e o espiritual. A partir dela, a gente interioriza nossos sentidos, que estão o tempo todo para fora, na busca dessas sensorialidades. O prazer gustativo, a vista, a mente também é vista como um sentido. Então, a gente está, enquanto humanidade, presa nesses sentidos que nos dão um prazer momentâneo, uma dopamina momentânea, mas que nos escravizam a ficar o tempo todo buscando essas pequenas fruições, sem realmente saciar a alma. O que sacia a alma é
a transformação, é a manifestação e o contato com o espírito. A partir dessa interiorização, a gente vem para a sexta parte, passo, que é a concentração. Como Jesus disse, né, a porta do céu é estreita. A gente precisa se concentrar em um ponto. A gente precisa colocar ali, estreitar a nossa atenção para conseguir entrar, então, em meditação. E aqui a gente tem vários níveis. Meditação é estar no presente, no aqui e agora. A partir daí, a gente começa a escutar. Através dessa presença, desse silêncio, a gente escuta as mensagens da alma e a gente vai integrando isso e a transformação vai acontecendo dentro de nós. E a partir disso, uma hora ou outra, a gente começa a ter experiências de samadhi, iluminação, onde a gente vai tendo experiências de ser um com a vida, um com Deus, né? Assim como um Buda, assim como um Cristo, assim como um Mahavira, assim como tantos mestres que alcançaram antes de se estabelecerem nesse estado definitivamente, a gente vai tendo experiências desse tipo, tá? Então, esse é o caminho, é a jornada para a realização do espírito do ser humano. Somos o único animal na face da Terra que tem a capacidade de escolher conscientemente evoluir, acelerar o nosso processo evolutivo através desse caminho. Mas é necessário a prática e a prática correta, né? O Buda ele falava do esforço correto, o entendimento correto. Então é isso que a gente está fazendo aqui agora, compreendendo bem isso aí. Beleza, gente? Então, a gente conheceu aqui essas 8 partes, que é, como eu falei para vocês, né, que são as cinco qualidades da prática de transformação. O primeiro é você ter esse conhecimento correto. O que é que você está fazendo? O que é que você está praticando? Até para você se guiar, até para você não ficar, não desistir no caminho, né? Às vezes as pessoas falam, não vou praticar yoga porque é, eu não tenho flexibilidade, né? Porque eu não consigo respirar direito. Não, gente. Yoga é para todo mundo. A única postura essencial é sentar-se com a coluna ereta. Você pode fazer sentada em uma cadeira, não tem problema. Beleza? Segundo, qualidade essencial para uma prática de yoga que transforma é uma intenção sincera de autotransformação. É acreditar que você é um ser divino e que você está buscando isso, né? Você está buscando essa iluminação. Com humildade, com o pé no chão, mas trazer a intenção para a prática. Tem muita gente que vai fazer yoga e nem começa com a reverência, não começa com elevar o pensamento em pedir que uma energia maior, que os mentores, que a egrégora, o que seja. Mas a gente precisa se colocar nesse lugar de receber, para que a gente possa ser, né, avançar mais rápido. Beleza? Então, sempre que for começar a praticar ou meditar, eleve sua intenção, seu pensamento, pode fazer uma oração também, e aí você vai tornar em vez de ser uma coisa mecânica, né, uma prática mecânica, assim como tem a oração mecânica também, né, que só repete palavra, tem a prática de yoga que só repete postura. Fica uma coisa, uma ginástica, tá? Então, consagre esse momento. A terceira qualidade para um yoga que transforma são a consciência e integração dos yamas e niyamas, o código de ética do yoga, né? É a raiz da prática. Então, o Iyengar, um grande professor do século XX, ele repetia, né, que sem a prática desses princípios, os yamas e niyamas, não pode haver uma personalidade integrada. Olha que interessante. A prática de asanas, ou seja, posturas, sem o suporte de yama e niyama é mera acrobacia. Olha que engraçado isso, né? E a gente vê tão pouco se falando sobre essas bases éticas, gente. As pessoas ficam fazendo só a postura ali, relaxa, mas a parte comportamental
que é a parte que é a mudança da personalidade, que é a integração, ser uma pessoa íntegra, uma pessoa que tem palavras, ser uma pessoa que tem autocontrole, uma pessoa que tem a sexualidade harmonizada, que é desapegada, que não tem cobiça, uma pessoa que cuida da purificação, da alimentação, que tem determinação, que estuda, que tem que tem fé, que se entrega a algo maior. Então, tudo isso são os yamas e niyamas, que podem ser traduzidos os yamas, a ética social ou restrições dos impulsos, que tornariam a vida, se a gente não tivesse isso aqui minimamente, seria um inferno total viver nesse mundo, né? Pelo menos a gente, por mais débil que tenha, a gente tem uma lei que restringe a violência, né? Que acordos, enfim. Então, hoje mesmo, eu estava ouvindo, eu ouvi, viu, Márcia, o Sermão da Montanha. Hoje eu meditei e na sequência eu coloquei um áudio do Sermão da Montanha. E que coisa maravilhosa, gente. Que eu até me arrepio de falar aqui, né? E depois eu fui ver que era Corpus Christi hoje, né? Coincidência boa. Eu já tinha visto trechos, mas nunca tinha ouvido completamente. E Jesus fala isso aqui, gente. É totalmente isso aqui. A não violência, a veracidade, o não roubar, né? O controle da energia sexual, o desapego. Então, próxima vez que vocês ouvirem, se vocês já ouviram, ou quem não ouviu, ouça. Você vai ver que ele está ensinando isso aqui. É isso aqui que ele está falando. Toda a real religião vai falar sobre isso aqui, gente. Tá? E temos também os niyamas, as éticas pessoais ou práticas, né? A purificação, cultivar o contentamento, ter força de vontade. O que a gente está falando exige força de vontade. O autoconhecimento, a entrega à vida. Tá? Então, só de vocês estarem aqui já é um sinal, né, de força de vontade. Afinal, é muito mais divertido, né, assistir uma série no Netflix, né? Muito mais divertido do que ficar me ouvindo falar, com certeza. Ver um programa de humor. Mas, se vocês estão aqui, por que tem uma força de vontade nessa transformação? O Sermão da Montanha que você assistiu foi com quem? Eu peguei no canal no YouTube, Márcia. Eu não sei dizer qual foi a pessoa, mas eu posso te enviar o link. Ah, tá certo. Você dá Porque uma olhada. tem. Eu gostaria que você enviasse o link. E tem também com o Simão Pedro, aquele palestrante espírita, conhece? É muito Não, bonito não também. conheço. Se puder, te Muito bonito. Eu enviar. posso botar também. Pronto, maravilha. Vai ser um prazer ouvir. Quero ouvir novamente, é inspirador, me arrepio em vários momentos, tá? Bem, gente, então, essa integração dos yamas e niyamas é fundamental para que a gente tenha transformação, porque é ele que vai sinalizar se a gente está tendo resultado ou não. Porque uma coisa é eu estar tranquilo no meu tapetinho de yoga com os olhos fechados meditando. Outra coisa é quando eu estou ali conversando com meu marido, ou com minha esposa, ou com meu filho, ou com minha filha, né? Ou com quem quer que seja. Com uma pessoa que tem uma ideologia diferente da minha. Aí que a gente vê se a transformação aconteceu. Aí que a gente vê que ao invés de estar reduzindo os danos de uma ansiedade, de uma raiva, né? A gente está conseguindo não gerar essas impurezas mentais. Percebe? Porque é uma mão de duas vias. Uma, quando a gente vai praticar e a gente limpa a mente que se sujou. A outra, quando a gente está no mundo, está na relação e a gente começa a gerar cada vez menos impurezas, porque as coisas já não estão abalando, porque a gente está menos violento, que a gente está mais, mais firme na veracidade, está mais equilibrado sexualmente, mais desapegado, mais contente, enfim. Então, aqui está a grande força. E isso aqui é a filosofia do yoga, filosofia ética. Beleza, gente? Tá fazendo sentido aí para vocês? Comenta aqui no chat para mim ou no YouTube quem estiver vendo, porque é, Tá fazendo muito sentido. é isso. E é bonito a gente ver, né, que diversos caminhos, né, religiosos, ele falam a mesma coisa, gente. O yoga é uma filosofia de vida, de transformação, de religare.
Então, a gente precisa passar por essas transformações internas e a ética é muito importante. Ética é diferente de moral, tá, gente? Moral, ela varia com o tempo, com a circunstância. A ética é eterna. Esses valores são eternos. O que Jesus falou tem mais de 2000 anos, continua valendo. O que Moisés falou tem mais de não sei quantos mil anos e continua valendo. Então, toda grande religião, toda a filosofia, né? O Sócrates, as pessoas que traziam o campo da ética, vocês vão ver que são princípios imortais, certo? E a moral, ela varia com cada coisa. Então, a ética, ela é mais profunda, mais abrangente. Eu gosto de entender com uma metáfora. A ética é como o sol, os pontos cardeais. Você seguia por elas ali, você seguia pelo sol. A moral é como se fosse um mapa, dizendo você pode fazer isso aqui. Em uma cultura é de uma forma, em outra cultura, né? Pode ser violento, por exemplo, se você, no Japão, você toma uma sopa e você não. Não, na verdade, esse exemplo não. Um exemplo que eu sei do Japão, por exemplo, é um ato, é violento, é invasivo, por exemplo, se você vai entregar, dar um troco para a pessoa e você pega o dinheiro e já oferece para a pessoa ali, sem antes que ela tenha estendido a mão. Olha que interessante. Você tem que esperar primeiro a pessoa estender a mão para depois você dar o dinheiro para ela. Então, isso varia de cultura para cultura. Isso é a moral, tá? Muito bem. Então, esses são, recapitulando os 3 passos, né, de uma prática transformadora: conhecimento do mapa, intenção de autotransformação, a integração desses yamas e niyamas, né, o yoga como filosofia de vida e a vida como prática. Na verdade, a prática no tapete só nos prepara para a prática mesmo que é a vida, que é o encontro do real com as pessoas, com as situações. Beleza? Quarto elemento que traz essa qualidade do yoga que transforma: ritmo e frequência. Tudo é ritmo. O sol ele vem todos os dias, a lua também, as estrelas. É ritmo, é harmonia. Então a gente tem, por exemplo, gente, essa questão que eu falei de fazer aula só uma vez na semana, sem tornar isso um hábito diário. Mesmo que menos tempo. É mais efetivo você fazer 10 minutos por dia do que se você faz uma aula de 1h10 uma vez na semana. A gente tem um estudo aqui sobre prática distribuída, que mostra que sessões curtas e frequentes melhoram a retenção e o aprendizado, além de combater o esquecimento e promover neuroplasticidade. Ou seja, quando você dá para o seu cérebro o estímulo todo dia, você está ativando aquelas conexões neurais e você vai aprender mais rápido. Isso serve para tudo. Seja para um novo idioma, e seja para a meditação, para a capacidade de presença, de estar atento, atenta, certo? Então, por isso que é importante a gente desenvolver o hábito da prática diária. Além disso, a gente tem estudos sobre meditação. O Curry, ele fez uma meta-análise com 209 estudos, mostrando que a meditação, mindfulness, produziu reduções médias de 38 a 42% em sintomas de ansiedade e depressão. Olha que incrível, gente. Olha que incrível. Quanto que a gente poderia, incentivando a meditação diária, reduzir o uso de medicações psiquiátricas que a gente não tem total conhecimento dos efeitos colaterais. Existem efeitos comprovados já de uso prolongado de demência, esquecimento, além de comorbidades também. Então, com apenas 20 minutos diariamente, em 8 semanas, a gente tem uma redução de uma média de 40% nesses sintomas, sem falar em outros benefícios, aumento da criatividade, do foco, do sentido, da autoconexão, enfim. Então, assim,
É, eu não vejo como que uma pessoa que tem esse conhecimento, esse entendimento, não pode não querer desenvolver esse hábito da meditação. Porque são tantos benefícios e uma coisa gratuita. Se tivesse uma pílula que te desse tudo isso que a meditação lhe dá, ela custaria uma fortuna. Mas isso aqui está gratuito. Só precisa de 20 minutos seu por dia. E todo mundo tem esse tempo, né? Então a gente passa aqui para o quinto elemento do yoga que transforma, que é pratique porque você precisa. E eu me incluo nisso. Eu pratico, gente, não é porque eu sou bonzinho, porque eu sou consciente, porque eu sou iluminado. Não. Eu pratico porque eu sei que eu preciso. Eu pratico porque eu sei que minha mente é indisciplinada, minha mente é agitada, tá? E eu pratico não é porque eu tô afim. Nem sempre eu vou alegre praticar meditar, mas porque eu preciso. É que nem academia, né? A gente, quando vai ali fazer o exercício, né, nem sempre a gente está afim, mas a gente vai. E durante o processo a gente tende a se sentir bem. E quando a gente volta, a gente sente, poxa, que bom que eu fui. Não é verdade? A meditação é uma academia da mente. Você está fortalecendo o músculo da sua concentração, pessoal. Isso se mostra nos estudos neurológicos. Os meditadores ele têm uma área, uma massa cinzenta maior. É fisiologicamente visível os efeitos da transformação da meditação. Quando eu falo meditação e yoga, gente, é sinônimo. Yoga sem meditação não é yoga. É necessário essa presença, tá? É, e a concentração, pessoal, eu vi uma reflexão, né? Que a coisa mais preciosa que a gente tem na vida é o tempo. Eu ouvi essa reflexão e eu falei assim, será? Realmente o tempo é muito importante, né? O tempo de vida, tempo para a gente fazer as coisas que a gente gosta. Sem o tempo, a gente não, por mais dinheiro que a gente tem, a gente não consegue usufruir a vida, né? Mas eu percebi que tem algo além do tempo. Porque se você tem tempo, mas você não tem foco, não tem qualidade de atenção, você está perdendo aquilo que o tempo poderia te dar. Então, a concentração, o foco é ainda mais importante, pessoal. Imagina, você vai num restaurante caro, você compra comida cara, e na hora de comer você não tem a presença para apreciar a sutilidade daquilo ali. A presença de estar com seus filhos, de estar com a família, de ver o pôr do sol. Tem gente que paga viagem cara, vai para um lugar, mas não consegue estar presente. Não consegue ter em paz. O tempo todo tem pensamento ali na cabeça. A pessoa tem tempo, mas os pensamentos não deixam em paz. Então, pratique porque você precisa. E sim, você tem 20 minutos. 10 minutos de manhã, 10 minutos à tarde ou à noite. Todo mundo tem isso aí. Quem duvida, pega o Instagram, olha o tempo que você gasta. Abre seu celular, veja quanto tempo que você gasta no WhatsApp. Todo mundo tem esse tempo. É só uma questão de prioridade. Quem não reconhecer isso aqui, não perceber isso aqui, dificilmente vai ter algum resultado. Tá se enganando. Você pode dormir, acordar mais cedo, por mais corrida que seja a rotina, e encontrar esse tempo. E encontrando, você vai ter maravilhosos resultados. E aos poucos você pode ir aumentando esse tempo de meditação. Tá, pessoal? Então, essas são as 5 partes, né? Sinto muito aí pela a firmeza nesse ponto aqui, mas é porque eu preciso realmente para ajudar a cortar essas ilusões, essas crenças limitantes. Então você tem tudo para ter os resultados. Você tem esses 20 minutos, beleza? E um elemento bônus, um outro elemento que ajuda no yoga que transforma, que é
o pensamento em servir. A autotransformação, a busca da autotransformação, não só para mim, para o meu ego, mas para eu cumprir melhor a minha missão, para que eu seja um instrumento melhor na mão de Deus, para que eu possa servir a vida ao outro, né? Estar em conexão, a conexão com a sanga, a comunidade, que pode ser nossa comunidade familiar, nossa comunidade espiritual, nosso centro espírita, nosso centro de Umbanda, a nossa congregação. A gente está em grupo ali e não se vê separado, né? Faz parte de um organismo maior. Isso também nos dá força. Estar em um grupo, né, que pratica, que medita, tudo isso soma e nos traz a egrégora, a energia nos move, nos coloca em movimento. Assim como se você tiver em uma egrégora de pessoas que só querem beber, que só falam de ir para festa, isso vai lhe atrapalhar no seu caminho, né? Então, busca servir e busca estar em grupos que, como a gente está aqui hoje, nas quintas, né? Então, cada vez que você vem aqui, isso vai fortalecendo dentro de você essa vontade, essa força, beleza? Uma observação importante, gente. Eu não sou o detentor desse yoga que transforma, né? Não sou só eu que. Primeiro, que é uma coisa, uma atitude muito individual de cada um. E segundo, que existem vários estilos de yoga e todos eles podem te levar a ter bons resultados, tá? Mas desde que você tenha a integração dessas partes aqui, essa é a base, que tenha princípios éticos, que busque a iluminação ou crescimento espiritual, né? Que tenha a prática da meditação, do silenciar-se, do voltar-se para dentro, beleza? Aí tem vários estilos, Iyengar Yoga, Ashtanga Yoga, Hatha Yoga, Raja Yoga, enfim, mas que tenha essa base. Então, esses 8 passos é muito importante você memorizar, até para você ver se você está dentro do caminho, né? Se a prática ou se o professor que você escolheu, ele está seguindo isso, está coerente com isso aí. Beleza, gente? Então, deixa eu ajeitar aqui a digitação. Às vezes a digitação rápida ele sai ali. É, Eu dei o meu melhor aqui para explicar para vocês esse caminho que transforma, né, essas 8 partes do yoga e tudo mais. Mas tem coisas, pessoal, que a gente só entende, integra vivenciando isso. É preciso viver para depurar, né? Assim como o alimento, você precisa mastigar aquilo ali para que você absorva. E essa absorção, essa mastigação no yoga é a sua prática, é a sua meditação diária, é a sua prática diária, a sua oração diária, a sua vigilância durante a vida diária, tá? E talvez muitos de vocês estejam buscando viver isso. Então, em breve eu vou estar abrindo turmas do Yoga no Viver. Eu vou estar falando para vocês mais sobre. Esse encontro agora não é sobre isso, tá? Mas a gente vai falar mais sobre esse caminho de autotransformação através do yoga no próximo encontro, do dia 21/6, esse próximo sábado, que é o Dia Internacional do Yoga. E a gente vai ter uma prática de yoga de 30 minutinhos nesse dia. Vai ser pela manhã, às 9 da manhã. É uma prática para todos os corpos, todas as idades, um yoga adaptado como tem que ser, tá? E, e é isso. Então, pessoal, revisando o que a gente viu, vocês entenderam o yoga. O que é o yoga que enxuga gelo, né? Essa expressão que eu estou usando. Esse yoga que traz um alívio, traz um relaxamento, mas que não vai fundo para transformar as questões comportamentais, éticas da nossa vida, que são as causas, os geradores de ansiedade, de depressão, né? Muitas vezes a questão da depressão é uma falta de sentido, de propósito, é uma descrença na própria capacidade. Então é preciso ir mais profundo para ir realmente curando isso. Você entendeu as 5 qualidades do yoga que transforma realmente o ser, né? Quem quiser tirar foto aqui da tela pode ser legal. Então,
que é o entendimento do que é o yoga, suas 8 partes. O yoga é a ciência da libertação, ter a intenção da sua autotransformação quando for iniciar a sua prática, o seu dia, a gente começar pedindo Deus, vida, né? A força da intenção, pessoal, é muito forte. Ela opera milagres, então sempre trazer intenção. A questão de conectar com a parte comportamental, né? A gente tem 5 yamas e 5 niyamas. Então, é legal memorizar isso e se avaliar e buscar no seu dia a dia se perceber e se transformar quanto a esses aspectos, né? Será que o que eu estou precisando de mais na minha vida agora é determinação, é autoconhecimento, né? É trabalhar a questão da violência, a não violência? Outro aspecto é ritmo e frequência, que é fundamental, né? Ao invés de fazer aula uma vez na semana, buscar construir esse hábito. Modéstia à parte, eu sou uma pessoa que enfatizo muito nisso, né? Na questão do hábito, tenho metodologias e técnicas. Vou estar falando mais sobre isso no próximo encontro, para te ajudar, porque pode ser fácil. Se você entende como o hábito é criado, é muito mais fácil desenvolver. Depender menos da força de vontade e ter mais estratégia. Então, existem técnicas para isso, beleza? O quinto ponto é o ponto da necessidade, a gente entender, virar a chavezinha que a gente não vai meditar só quando a gente está afim ou porque a gente quer, mas entender que é uma necessidade, que a gente está indo porque a gente precisa, porque vai nos fazer bem, mesmo que a mente não queira. Às vezes quem tem filho, né? O filho não quer ali tomar banho, não quer escovar o dente, mas é necessário fazer aquilo ali. Inclusive a gente faz isso, né? A gente sabe. Quem é que gosta, tem prazer em escovar o dente? Né? Que fala assim, ah, que maravilha, vou escovar os dentes. Não tem, né? A gente faz porque sabe que é importante. É a mesma coisa, tá? Não esperem querer meditar. Não esperemos também o momento propício. A gente fala, ah, não tô, agora eu tô muito na correria. Tem até uma frase que é atribuída a Gandhi, mas não é dele não, viu? Fala assim, se você meditar 20 minutos por dia, né, meio que já é o suficiente. Mas se você está muito na correria, você precisa meditar 1 ou 2 horas. Essa frase eu achei ótima, né? Às vezes a pessoa fala, ah, não consigo meditar 20 minutos na correria, então tem que meditar 2, porque quanto mais correria, maior a necessidade. Enfim, e a dica bônus é buscar a meditação e yoga não de uma forma só egocêntrica, né? Mas buscar servir, né? Como se a gente está com mais atenção, tudo que a gente faz melhora, gente. É uma habilidade que se reverbera em tudo na nossa vida. Isso é maravilhoso. Você vai cantar. No meu caso, eu vou falar meu caso, eu passei a tocar violão melhor, a cantar melhor, a surfar melhor, a jogar capoeira melhor, a falar melhor, tudo graças à meditação. Porque com a atenção, tudo que você faz, você precisa de atenção. Então, quem trabalha no centro espírita para dar passe melhor, é, enfim, tudo, ao aprendizado precisa de atenção. Qualquer coisa que você for aprender, você vai aprender melhor por conta da atenção, né? Em época de cérebros apodrecidos, né? Que o pessoal está usando muito, o pessoal fica rolando ali feed, né? Vendo vídeo de 30 segundos, você vai ter um cérebro de destaque ao praticar a meditação, tá? Vocês viram também como eu cheguei a essas conclusões, né? Desde a minha época ali na infância, buscando ajudar uma pessoa da minha família, a busca da psicologia, na teoria, depois eu fui para a prática, para o yoga, dei aula há 12 anos e vim para o digital e estou tendo os melhores resultados com as pessoas agora. E entendemos o que é yoga e as suas 8 partes essenciais, né? Então, quem está vendo aí no YouTube, né? Esse conteúdo aí não vale um like aí, não sei o que vale, né? Tem gente que passa anos praticando yoga e não entende essa chave, não vira essa chavezinha aí para ter mais resultados. Beleza, gente? Então, quem quiser, né, entender melhor essa forma de praticar transformadora, a gente vai ter um próximo encontro
nesse sábado, às 9 da manhã, tá? Vai ser pela manhã. É uma prática para todos os corpos. E você vai entender, né, o que é o Yoga no Viver nessa metodologia, como funciona. Aqui eu não estou falando 21 dias de Yoga no Viver, não, que é outro trabalho, tá, gente? Mas a escola Yoga no Viver e o nosso portal de aulas. E você vai ver também tudo que a gente vai estar oferecendo nessa nova abertura de turma do segundo semestre, né? A gente só abre turmas 2 vezes ao ano, para justamente poder acompanhar bem a turma, fazer propostas de integração. E nelas, nessa atividade, você vai ter o correto entendimento do yoga, você vai relembrar, a gente vai estar relembrando a intenção e importância de conectar com a parte comportamental. A gente vai estar te estimulando a trazer ritmo e frequência, né? Vamos propor métodos aí muito eficientes para você desenvolver essa prática do yoga diária, porque às vezes sozinho, né, é mais desafiador mesmo, então em grupo fica muito mais fácil. E vamos estar te lembrando constantemente sobre isso, tá? Com uma forma eficiente, que tem dado muito resultado. Vai ser uma alegria poder acompanhar e te ajudar nessa encarnação, nesta vida, né? E com fé em Deus, né? Quando a gente finalizar e a gente poder olhar para o yoga, né? Olhar para a bênção, né? Tem a vida de Chico Xavier falando que o yoga é a maior bênção que desceu para o planeta Terra, né? Para ajudar a nossa evolução. Então, ou seja, essa proposta minha, né, é para quem realmente quer autotransformação, né? Eu não tenho muito interesse em gente que me procura para aumentar a flexibilidade e tal. Mas eu guardo uma esperança, assim, falo, não, beleza, eu não rejeito, entendeu? Eu acho massa, beleza. Talvez no processo a pessoa vá entendendo a profundidade do yoga e possa, né? O que me dá satisfação é isso, ver, poxa, né? Eu consegui, como depoimento de Sônia, né? Ela veio ajudar a irmã, ela poder, pessoas que encontram um propósito, que começam a servir nesse mundo, pessoal. Porque o mundo que a gente está tem muito sofrimento. E a gente precisa acender nossa chama interior, trazer luz. Somos todos nós candelabros, somos portais de luz. E o yoga, esse hábito praticado dessa forma que transforma, faz com que cada um de nós acenda a sua luz e ajude a iluminar o mundo. E é isso que o mundo e a espiritualidade nos pedem. Beleza? Então, nos vemos aí se você sente esse chamado no próximo sábado. Eu vou estar esclarecendo todas as dúvidas também que você tiver sobre o portal de aula, sobre a turma. E peço para que participem lá no grupo, façam perguntas lá. Vamos ativar e motivar que mais pessoas possam ter essa autotransformação também. Tá bom, pessoal? Gratidão por estarem aqui hoje.